Olá! Hoje eu quero falar sobre o sentimento de incapacidade. Eu recebi uma pergunta, uma resposta esses dias nos stories de uma pessoa que falou que ela queria se livrar desse sentimento de incapacidade que acompanhava ela em todas as áreas da vida dela. Como lidar com isso, né? O que é esse sentimento de incapacidade? Esse sentimento de incapacidade, quase todo mundo, às vezes, sente que não é capaz de fazer algumas coisas. E tá tudo bem, né? A gente não tem obrigação de ser capaz de fazer tudo. Só que quando esse sentimento, igual ela falou, que bloqueia todas as áreas, e que provavelmente é um sentimento que bloqueia, que faz com que ela não haja, que ela não vai atrás das coisas que ela quer, porque é algo muito forte, né? Provavelmente deve ter algumas vozinhas ali que fala: você não é capaz, você não pode fazer isso, você não sabe fazer isso, né? Então, quando tem essas vozinhas internas, a gente precisa olhar. Provavelmente você foi criada com adultos que falava que você não era capaz, assim, na verdade, quando eu falo do adulto, com o pai ou mãe, quem cuidava de quando a gente era pequeno e falava: você não é capaz de fazer isso. Muitas vezes, esses questionamentos podem ter vindo com a ideia de incentivar, de melhorar, já que a criança melhorasse, já que a criança se sentisse melhor, né? Tem aquela coisa até dos pais querer comparar um filho com outro, achando que, olha, o seu irmão é capaz de fazer isso e você não é. Tipo assim, para ver se a criança desperta nela a vontade de fazer, de também igual o irmão, igual a irmã. Só que muitas vezes essa palavra vinda de uma autoridade, que para uma criança os pais são como se fossem Deus, tipo, o que eles falam é verdade, eles não podem estar mentindo. Se eles estão falando que eu não sou capaz, realmente eu não sou capaz, né? Então isso vai acumulando dentro da gente. Ao invés de fazer com que a criança ela vá para o mundo e fale: eu sou capaz, eu vou atrás, muitas vezes pode ficar dentro dela acumulando e ela achar que ela não é capaz, porque o irmão dela era capaz, a irmã era capaz, mas eu não. O vizinho, o amiguinho, né? Sempre o outro era capaz e eu não. Então isso você vai acumulando e você acreditou naquilo, né? A criança sua, quando era pequenininha lá, com seus 5, 6 anos, acreditou naquilo. Só que quem pode, quem sabe da sua capacidade é você. Ninguém pode falar se você é ou não capaz, só você tem esse poder. O que acontece é que a gente dá poder para os outros de falar da gente, né? E falando de uma criança, é muito comum isso. E aí o que acontece? Esse sentimento ficou esse evento lá escondidinho lá dentro, e você vai crescendo, e você vai se deparando com várias situações, com várias questões para tomar uma atitude, para fazer, e aí vem aquela vozinha lá atrás falando: você não pode fazer isso, você não é capaz. Mesmo que não tem nada a ver, mas você carrega isso dentro de você, como se criasse um machucadinho da sua incapacidade. E aí você começa a deixar de fazer as coisas que você quer por causa de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Numa época, de uma outra realidade, com pais que tinham uma outra mentalidade que veio dos pais deles de muito tempo atrás. Então, ter algo que a gente não é capaz, tá tudo bem. Eu não sou capaz de fazer muitas coisas, pra mim tá tudo bem. Mas tem outras sim, que eu sou capaz, e que se alguém chegar pra mim e falar: você não é capaz, ok. Mas eu sei que eu sou capaz, né? Então eu preciso trabalhar essa minha capacidade, eu preciso acreditar nessa minha capacidade, não deixar uma outra pessoa interferir. Às vezes não tem uma outra pessoa, às vezes é o nosso próprio julgamento, a gente mesmo se auto-sabota, porque tem essas vozinhas aqui dentro da gente que vem: ah, mas você não é capaz de fazer isso, será? Você não sabe fazer isso, você não é capaz. E aí você acredita e fica ouvindo essas vozinhas e acaba não fazendo, né? Então, assim, reconheça esse seu poder, reconheça a sua capacidade, foca no que você quer, olhe para o que você realmente quer. E se vier essas vozinhas falando: você não pode, você não é capaz, observe.
quando você fala assim, eu quero fazer algo, e vê lá, você não é capaz disso. Pare e fala, por que será que eu não sou capaz de fazer isso? Quem que tá falando isso? Isso é de mim ou eu escutei alguma vez? Começa a analisar a situação de fora, como se você fosse uma pessoa que estivesse observando a cena. Começa a investigar para você entender que provavelmente se vier uma cena de quando você é pequena, você pode entender que tipo, ok, eu era pequena lá, né? Eu tinha 4, 5 anos, naquela época eu não era capaz. Agora eu, adulta, sou capaz. Não tenho mais aquela incapacidade que eu sentia lá atrás. Né? Então você precisa entender de onde vem essa capacidade, essa incapacidade. Por que eu me sinto incapaz? Então, olha, quem te falou isso, se isso é realmente verdadeiro? Se eu quero fazer algo que eu acho que eu tenho capacidade, não, eu sou capaz de fazer isso. E aí vem, você não é capaz? Ué, por que eu não sou capaz? Se eu sei fazer, da onde vem isso? Eu sei realmente fazer? Sei. Então quem que vai falar que eu não sou capaz? Então a gente tem que aprender a questionar essas vozes que vêm. Anota essas vozes, observa essas vozes. Tenta fazer perguntas para essas vozes, para esses questionamentos que vêm, porque aí você começa a tirar a força disso. Porque enquanto você para de fazer algo por incapacidade, por achar que não é capaz, só que essa incapacidade não é sua, é de uma voz que vem lá da infância, de alguém que falou algo lá atrás, você está dando poder para outra pessoa. E uma outra coisa, normalmente, a maioria das vezes, quando alguém dá uma opinião, você não é capaz de fazer isso, você pode ter certeza que a pessoa que falou para você que você não é capaz de fazer, essa fala, essa informação diz mais da pessoa que está falando do que de você mesma. Ninguém pode chegar para você e falar se você não tem capacidade sem estar vivendo na sua pele, sem estar dentro da sua vida, sem estar vivenciando a sua vida. Então, provavelmente, é uma pessoa que chega para outra e fala, você não é capaz de fazer isso. É porque ela não se sente capaz de fazer algo e ela acaba disseminando isso para o outro. Tá? Isso é muito comum, já vi muitas histórias, até de avós, de mães mais antigas, que às vezes falava para os filhos, você não é capaz de fazer isso, você não pode fazer isso. Por quê? Porque ela escutou da mãe dela, e por ela achar que ela não podia fazer, ela acha que você também não é, né? E acaba passando essa informação para os filhos. E aí a gente vai vivenciando isso e acaba travando uma vida inteira. Então é importante a gente olhar para isso, para que isso não atrapalhe a sua vida em qualquer área que você queira ir. E é importante também para você que é mãe e sente esse sentimento de incapacidade, observe como você pode estar influenciando a vida do seu filho. O que você pode estar falando para o seu filho que pode fazer com que ele se sinta incapaz lá na frente. Então a gente precisa dar poder para eles. A gente tem a responsabilidade de instruir, de dar informação, de ajudar, mas empoderar ele para que eles sejam capazes de ser o que eles querem. Então é legal a gente enxergar isso que a gente recebeu dos nossos pais, analisar e resolver para que eu possa não passar isso para frente, porque senão provavelmente eu vou falar pro meu filho que ele não é capaz de fazer alguma coisa, que ele não pode fazer alguma coisa, e eu vou estar ali, criando uma puta crença limitadora, bloqueadora e que vai impedir meu filho de fazer algo que ele queira. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas crenças, com esses pensamentos, com essas informações e se questionar, olhar e falar isso é meu, não, isso não é meu. Eu sou totalmente capaz disso e isso pra mim não tem nada a ver. E comece a justificar, porque você vai tirar toda a força dessa sua crença e quando você vê, você vai ver que essa crença não condiz com nada. Se você puder fazer uma terapia, um trabalho mais aprofundado para realmente achar, porque às vezes sozinho é mais difícil, busque ajuda, tá? A gente tem umas ferramentas maravilhosas que podem te ajudar a ir na raiz, né, de quando surgiu essa incapacidade e tirar toda a força, ressignificar para que a partir de agora você possa viver uma vida muito mais capaz, empoderada, fazendo o que você realmente quer. Pense nisso e põe em prática. E eu acredito que isso vai servir para muita gente. Até o próximo vídeo.